Olá, pessoal, como estão? Há poucas semanas, há poucos dias e meses para o Enem, nós resolvemos fazer uma aula especial para vocês sobre alguns termos sociais que a gente precisa se adequar para não errar na hora de argumentar na redação. Eu me refiro a alguns termos que nós chamamos hoje de letramento social. Talvez, por desconhecimento de alguns termos, você pode citar na redação termos, palavras que já caíram em desuso e que atualmente podem ser consideradas como palavras ofensivas, preconceituosas, mas também é muito importante que esse letramento social ofereça a vocês o contato com termos que são contemporâneos, que explicam problemas sociais contemporâneos, para que vocês não façam uso desses termos ou deixem de usá-los ou usem de forma incorreta na redação, tá? Acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Então, essa definição desses termos é para que vocês sintam-se letrados socialmente e para que vocês também levem para a vida, porque afinal de contas, aprender a escrever é para a vida. Então, para você que vai fazer o Enem 2025, você precisa estar por dentro de todos esses termos que a gente vai mostrar para você agora, tá? O primeiro termo, que eu não sei se todos vocês já ouviram falar, que faz parte desse letramento social que eu já expliquei, que é quando as transformações sociais, elas exigem novas terminologias de classificação. Então, o primeiro termo que eu vou trazer para vocês é aporofobia. Clébia, a professora Clébia, nunca ouvi falar. Então anota, não precisa necessariamente anotar do jeito que eu estou te mostrando aqui, mas anota para que você possa guardar esse conhecimento e possa nomear esse fenômeno caso a redação, por exemplo, venha tratar sobre a população em situação de rua, por exemplo, e só lembrando a você, a gente não fala mais, nem escreve morador de rua. A maneira correta de classificar essa população é população em situação de rua ou população em vulnerabilidade social. Por que isso, professora? Porque quem mora, mora em algum lugar. Então, a pessoa que está na rua, ela está em situação de rua, ela não tem onde morar. Então, é inadequado, semanticamente, que a gente diga morador de rua. O termo aporofobia, ele foi criado pela uma filósofa espanhola chamada Adela Cortina. O que é aporofobia? E eu acho que a imagem já dá para a gente fazer uma leitura, significa. É uma aversão, um medo, uma rejeição das pessoas em vulnerabilidade social, né? Por exemplo, as pessoas em situação de rua. Aqui tem moradores de rua, mas você já vai cortando aí que a gente não diz morador de rua, como eu acabei de explicar. E às vezes existe esse preconceito social que hoje no Brasil ele está mais evidente quando a gente fala, por exemplo, e eu acho que você já deve ter visto na internet, na sua cidade, situações como essa daqui, que é o que a gente chama de arquitetura hostil. A aporofobia hoje ela tem se tornado bastante explícita em algumas cidades, principalmente em cidades grandes, em que essas pessoas em situação de rua procuram as marquises, procuram as portas de lojas para se abrigar do frio, da chuva, e alguns desses espaços estão construindo o que é chamado hoje de arquitetura hostil. Acho que nessa imagem aqui que você está vendo, tem vários ferros colocados propositalmente para evitar que pessoas se abriguem nesse lugar. É importante dizer que desde 2022 no Brasil, e se eu disse o ano incorreto, não tem problema, mas é uma legislação recente, nós temos uma lei que proíbe empresas, espaços privados e públicos de construir essa arquitetura hostil. Essa legislação, inclusive, ela se deu, né? Ela foi aprovada a partir do esforço de um grande representante na luta, né, da oferta dos direitos básicos, dos direitos humanos a essa população de rua, que é o padre Júlio Lancelotti, que recebe muitas críticas e tal, mas ele foi fundamental para que se pensasse na regulamentação dessa lei que proíbe a arquitetura hostil. Anotou?
Olha, outro termo que você precisa ter aí do seu repertório vocabular. Você pode precisar nomear determinados fenômenos sociais e você vai precisar entender o que são esses novos termos. Aqui nós temos interseccionalidade. É um termo que foi desenvolvido, né, por uma pensadora, a jurista e feminista negra, a Kimberly Crenshaw, que ela diz o seguinte, que quando a gente pensa em formas de opressão social, às vezes a gente não pensa que essas opressões elas se cruzam e tem indivíduos que são ainda mais condenados a essas opressões do que outras. Eu vou aqui falar do que foi a abordagem da Kimberly Crenshaw, que foi a questão do feminismo. E ela diz que, por exemplo, socialmente vai existir opressões em relação à mulher, mas essas opressões elas serão diferentes quando se trata a questão, por exemplo, de quem é essa mulher. É uma mulher branca privilegiada? É uma mulher branca periférica? É uma mulher preta periférica? E ela vai dizer que essas opressões elas se fundem. E às vezes esse cruzamento afeta ainda mais grupos sociais, né? Por exemplo, um homem homossexual, ele vai sofrer opressão, mas talvez o homem homossexual preto, pobre e periférico sofra ainda mais essa interseção de opressões. Um exemplo, né, talvez, a gente tem aqui mulheres de destaque na sociedade brasileira, uma mulher negra ela pode sofrer racismo e machismo. Ao mesmo tempo, de forma diferente, uma mulher branca, porque são categorias sociais diferentes, são pessoas que ocupam espaços sociais diferentes. Outro termo, né, que a gente precisa também definir quando a gente fala dessa questão do preconceito relacionado a gênero é o sexismo, que a gente vê muito aplicado em relação às mulheres, principalmente, né? Eu tenho visto como professora, como observadora, como professora que trabalha a linguagem, as formas de definição de determinados eventos sociais, eu tenho visto muito essa questão do sexismo quando se fala de política, em que as críticas à política, né, as críticas ao desempenho de alguém que ocupa um cargo político, não está relacionado a o que essa pessoa tem executado. Se ela é uma pessoa que está fazendo o seu dever político de forma eficiente ou não. Mas muitas vezes essas agressões, elas são direcionadas à pessoa pelo fato do gênero e não do seu desempenho político. Eu vou usar aqui como exemplo a ex-presidenta Dilma, que eu acho que a gente tem ela como uma das maiores vítimas desse sexismo quando se fala do campo político. A gente sabe que quando ela foi passar pelo impeachment, muitas vezes as críticas não eram para a atuação dela como presidenta do Brasil, mas pelo fato de ser mulher. Expressões como essas aqui, que estão declaradas aqui em um jornal, escancarava o machismo e a questão do sexismo também não era uma crítica ao desempenho dela como política, mas era a questão era o fato dela ser mulher. Outro termo e aí antes de passar para adiante, houve, né, um crime praticado, inclusive, por uma mulher, de criar adesivos sexualizando a imagem da presidenta, que no período ela ainda estava na presidência da República, para criticá-la em relação ao aumento da gasolina. Mas o adesivo, ele não fazia uma crítica ao aumento da gasolina, mas sexualizava o corpo da presidenta. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu fico até com vergonha de falar de um exemplo como esse e lembrar que foi uma mulher que fez. Mas se você tiver aí uma certa curiosidade, dá um Google e procura esse adesivo. E se você concorda com as ofensas sexistas que a Dilma sofreu, tem algum problema aí com você, viu? Reveja seus conceitos. Vamos lá. O próximo termo, que é um termo bastante contemporâneo e muito importante de você dominar, é a gentrificação. A gentrificação define esses processos urbanos que a gente tem visto, tanto em cidades muito grandes, em metrópoles, ou em cidades pequenas, que é a questão do investimento, da valorização do investimento mobiliário. Mas
Para que esse investimento imobiliário, né, essa, como é que a gente pode chamar, modernização da cidade aconteça, muitas vezes há um deslocamento da população pobre para outras partes da cidade, que geralmente serão periféricas, porque esse grupo não vai ter dinheiro para ocupar lugares mais próximos dos grandes centros, e esse deslocamento dessa população vai fazer com que grandes centros, né, comerciais se desenvolvam, mas que aquelas pessoas sejam retiradas, porque naquele espaço ali não cabe mais ser dividido pobres e ricos. Quando se torna um cenário elitizado, não cabe mais populações periféricas ali, tá? Por exemplo, em algumas cidades, bairros históricos, grandes casarões, eles são derrubados para que haja naquele espaço um desenvolvimento, né, um processo de desenvolvimento urbano. E o que é que isso não é bom para as cidades? Sim, mas a gente não pode desconsiderar patrimônio cultural, história do lugar e sair por aí derrubando prédios históricos que contam a história da cidade, em detrimento de um processo de urbanização que não respeita as pessoas, só pensa na questão econômica. Ah, mas está em dúvida em defender gentrificação? Deixa eu te mostrar um exemplo, tá? Esse exemplo aqui é da cidade de Recife, capital do Pernambuco, o bairro Pina, que é um bairro na zona sul da cidade. Eu não sei se dá para todo mundo enxergar, mas lá no fundo a gente tem uns prédios, né? Já dá para ver aí que são centros comerciais, moradias, né? Para pessoas que têm mais dinheiro. E do outro lado a gente vai ter a periferia, né? Casas, barracos, casas mal construídas, provavelmente sem esgoto, sem saneamento. E há hoje, né, uma pretensão de retirar 951 casas dessa localidade para colocá-la em outro lugar, que ninguém sabe onde é, para que essa área seja desocupada por essas pessoas, para que haja o desenvolvimento, né, da cidade e o desenvolvimento econômico, comercial. Mas, professora, você é contra isso? Não. Mas para onde essas pessoas irão? Onde elas serão alojadas de verdade? Né? Provavelmente elas vão ser distanciadas dos grandes centros, do centro comercial, dos lugares onde elas trabalham. Não é uma questão de concordar ou não, é uma questão de equilíbrio, da gente entender que as pessoas também são importantes para o desenvolvimento de uma cidade. Mas eu vou te mostrar outro exemplo que vai fazer bem mais sentido para você. Eu não sei da existência, né? Mas essa casa aqui talvez vai lembrar você de um filme de animação muito famoso, que é Up Altas Aventuras, né? E essa casa aqui em Seattle, ela se tornou um símbolo da gentrificação e foi uma casa que inspirou a casa do senhor Frederic, lá naquele filme, que querem que ele saia da casa, dá para ver que a casa está ficando sufocada pelo desenvolvimento que acontece ao redor, mas o senhor Frederic não quer sair da casa. E como ele mora sozinho, né, o governo direciona, né, o orienta a ir morar em um abrigo para idosos. E no dia que ele recebe a visita desses dos enfermeiros para buscá-lo, é o dia que ele executa o grande projeto dele, que é fazer com que a casa dele saia voando para o paraíso que ele sempre quis conhecer com a sua esposa. Além, né, para além dessas questões fofinhas que o filme trata, tem essa questão da gentrificação, né? Tem até a questão do respeito aos idosos, né? Do que o idoso quer resolver para a vida dele, mas a gente pode sim usar esse filme como um exemplo desse processo de gentrificação, que apesar de ser, porque é positivo, porque as cidades precisam crescer, mas nem sempre esses crescimentos eles levam em consideração a vida de todo mundo, né? E aí a gente pode lembrar do geógrafo Milton Santos, quando ele fala de globalização como um processo positivo, mas todo mundo se beneficia disso. A gente pode trazer esse mesmo exemplo para falar sobre gentrificação. Uma pausa para a gente pensar, né, na gentrificação e nesses processos de segregação social que acontece hoje, né, que não tem mais reversão, mas a gente precisa olhar para isso
com um olhar crítico. Afinal de contas, vocês são pré-universitários, vocês vão fazer uma prova como o Enem, vocês vão precisar ter esse olhar crítico até para construir os argumentos da redação de vocês. Eu trouxe um exemplo aqui de uma festa que acontece em Olinda, Pernambuco, Olinda Beer. Não sei qual foi a edição, né? E dá para a gente ver, claro, que eu acho que não dá para a gente ser politicamente correto todo o tempo. Eu, como professora, né, que quase nunca tem tantos privilégios sociais, gosto de ser VIP quando eu posso. Afinal de contas, aqui trata-se de uma festa privada, as pessoas pagam para estar aí, né? Mas existe essa segregação e você pode ver pelas cores, né, das roupas das pessoas. Quem tem mais dinheiro se aproxima mais do palco, quem tem mais ou menos se aproxima um pouco menos e quem não tem tanta grana assim fica lá atrás para dizer que participou da festa, mas não tem uma visão tão privilegiada. E aí, isso aqui pode até acontecer em festa privada, mas fique de olho, porque situações como essa não podem acontecer em festas públicas, tá? Era só um toque, era só para te fazer pensar. Outro termo, que é inclusive um termo importante para o tema de redação, que eu vou pedir para os meus estudantes essa semana, a gente vai tratar do etarismo. É importante também, meus amores, que a gente entenda que há uma variação nesse termo etarismo. Eu até anotei aqui, porque como eu estou um pouquinho rouca, eu não quis ficar muito tempo cozinhando minha memória, para ficar mais fácil. E aí a rouquidão, a dor de garganta, a febre, tudo isso complica um pouco nossa memória. Mas você pode usar também para substituir, já que você vai ter que falar muitas vezes etarismo na sua redação, termos como idadismo e ageísmo. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil para você. Quando a gente faz uma redação sobre um determinado tema, a gente precisa, né, muitas vezes repetir palavras-chave do tema. E essa repetição ela é positiva e tem que acontecer em todos os parágrafos. Porém, quando você precisa, dentro de um parágrafo, repetir mais de uma vez, etarismo você pode substituir por idatismo, desculpa, idatismo, e você pode substituir também por ageísmo, tá? É ageísmo, isso mesmo, ageísmo. Você pode fazer essa substituição para que você não repita tanto. Inclusive, deixa eu fazer aqui uma pausa, um parênteses grande para dizer, Clébia, a pergunta que eu recebo, Clébia, a gente pode repetir muitas palavras ao longo do texto? Veja, palavras-chave que fazem parte do tema, elas devem ser repetidas em todos os parágrafos. Ah, mas eu não acredito nisso. Ah, mas eu não tenho certeza. Se você, não sei de onde você está me assistindo, nem por onde você está me assistindo, porque essa aula está sendo gravada para os meus estudantes, me peça lá no meu Instagram um e-book que a gente distribui gratuitamente com exemplos de redações nota máxima dos últimos anos. Se você ler com cuidado, você vai perceber que em todos os parágrafos há uma retomada do tema. E por que isso acontece? Você não pode não lembrar ao corretor qual é o tema que você está tratando, tá? Então, falando sobre etarismo, e te dando uma dica bem arretada, que em 2009, o tema da redação do Enem ia ser Estatuto do Idoso. Naquele ano, havia uma campanha muito grande para que as pessoas conhecessem esse documento. E em 2009, inclusive, até uma novela da Rede Globo tratava da questão da violência contra os idosos. E esse estatuto, né, é um documento que defende os direitos das pessoas idosas, e é importante lembrar que no Brasil, a partir de 60 anos, as pessoas são consideradas idosas, embora, apesar do peso da palavra, tá vendo? Eu falei sobre a memória e tá funcionando mesmo aí, antialérgico e tal, vários remédios. Nem todo mundo que completa 60 anos quer ser chamado de idoso, porque durante muito tempo ser idoso já era ser desprezado, não ter mais tanta funcionalidade social, ter muitos problemas de saúde. Nós ainda temos idosos que se classificam assim? Sim, mas não é mais uma regra. Hoje nós temos idosos que
Nesse momento que você está assistindo essa aula, pode estar viajando, namorando, indo à academia, trabalhando, fazendo tutorial de maquiagem no TikTok. Então, a gente precisa pensar, quando a gente fala sobre envelhecer nesse século, sobre essa nova perspectiva do envelhecimento. E por que falar de etarismo? Justamente por isso. Porque as pessoas não aceitam que pessoas com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, consideradas idosas, elas possam estar realizando atividades que você, 16, 17 anos, que você, que ainda nem entrou na faculdade, também realiza. Eu trouxe até uma fotografia aqui de uma maravilhosa, vestida com uma roupa para ir para a academia, de top, muito linda, e que tem todo o direito de ocupar esses espaços, mas que muitas vezes sofre o etarismo, que é esse preconceito baseado em idade. Apesar do etarismo poder ser uma classificação para esse tipo de preconceito, inclusive em pessoas mais jovens também, hoje a gente precisa discutir etarismo quando se fala de pessoas mais velhas. Por exemplo, o mercado de trabalho, em alguns setores, não aceita mais pessoas com mais de 50 anos. E isso é não enxergar que hoje nós temos formas de envelhecer totalmente diferentes. E é importante também, né, a gente destacar que o etarismo atinge muito mais mulheres do que homens. Tu já notou que mulheres de cabelo grisalho, porque é uma opção da mulher não querer pintar, muitas vezes é considerada desleixada, não se cuida, e homens, alguns homens do cinema assim mais antigos, tem mulheres da minha idade que acham esses homens interessantes, elegantes, bonitos. Há uma diferenciação de como é visto o envelhecimento nas mulheres e nos homens. Deixa eu te dar aqui um exemplo, são duas mulheres que constantemente sofrem, quer dizer, sofreram e sofrem o etarismo, né? A gente tem a Xuxa. Xuxa, antes de fazer alguns procedimentos, né, quando o rosto dela começou a mostrar essas marcas do tempo, nas redes sociais dela as pessoas diziam: ah, Xuxa, eu te amo, mas você tá muito feia. Xuxa vai colocar um botox. E teve uma época que ela disse que de fato não tinha essa preocupação com esses procedimentos estéticos, né? Hoje ela já faz alguns desses procedimentos. Mas o fato da aparência dela mudar, parece que socialmente as pessoas não têm o direito de envelhecer. Com vários procedimentos estéticos que a gente tem hoje, se ele estiver disponível, não tem problema nenhum para algumas mulheres fazerem esses procedimentos. Não tem problema nenhum. Mas a mulher também tem que ter o direito de escolher não fazer. Madonna, a gente sabe que tem todos os procedimentos estéticos disponíveis no mercado, até porque ela tem dinheiro para comprar até a clínica para fazer os seus procedimentos. Muitas vezes as críticas em relação à Madonna não é porque os shows dela hipersexualiza mulheres, homens e tem toda aquela coisa que é característico da Madonna, porque quem fica chocado com clipes e show da Madonna é porque não sabe quem é Madonna, ela é isso mesmo, mas quando ela veio para o Brasil naquele show, a maioria das críticas falava sobre Madonna, uma mulher dessa idade rebolando. A crítica não era sobre o que ela estava fazendo, mas estar fazendo com a idade que ela tem. Ivete Sangalo é uma mulher cinquentona e linda. Mas Ivete Sangalo não sofre muito essas críticas etaristas pelo fato da Ivete Sangalo não parecer estar envelhecendo. Ela usar todos esses procedimentos que estão à disposição, porque é muito difícil alguém que vive na mídia, né, deixar esses processos de envelhecimento naturais. Nós temos a Suzana Vieira, que acabou de completar 80 anos, parece que eu não estou muito enganada. Se você não sabe quem é Suzana Vieira, pelo amor de Deus, vá buscar essa informação, que é uma mulher de 80 anos que namora homens jovens. Ela diz que tem preferência por homens jovens. Ela não deve ser criticada por pessoas por causa disso? Com certeza. E lembrando que a gente está falando aqui de um letramento social, né? É, Cuidado também com algumas expressões que são etaristas. Você nem parece a idade que tem. Você era muito bonita quando era mais jovem. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com essas expressões. E os temas dessa semana, nós vamos tratar sobre etarismo e vamos tratar sobre adultização. Todos os nossos estudantes vão receber uma fichinha com repertórios já organizados para esses dois temas,
para que vocês usem esses repertórios na redação. Ah, professora, mas eu tenho o meu. Mas eu escolhi os melhores para você. Por exemplo, não dá para falar sobre etarismo no Brasil sem falar sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Não dá para falar sobre etarismo no Brasil sem pesquisar quais são as novas políticas públicas para a inclusão dessas pessoas na sociedade. É porque algumas pessoas são desprezadas socialmente, porque aparentemente não produzem mais. Não dá para falar sobre envelhecer sem citar a Simone de Beauvoir em o seu livro A Velhice. Não conhece? Procure, tá? E peça a fichinha a gente lá no Instagram, se você não recebeu. E também para falar sobre adultização no Brasil, não tem nada mais importante do que falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 17, especificamente o 17, fala sobre como é criminoso essa exposição de crianças e adolescentes em mídias. E se você ficou com alguma dúvida, fale com a gente. A nossa aula se encerra aqui, te lembrando que quando você for fazer os seus argumentos, cuidado quando você disser que o problema ocorre por causa de negligência governamental. Olhe, as últimas políticas públicas não estão sendo negligentes com as pessoas idosas. Nós vivemos no Brasil a campanha Junho Violeta, que fala sobre o respeito às pessoas, mas não fala só do respeito às senhorinhas que precisam ser ajudadas para atravessar a rua. Mas essa campanha fez abordagens incríveis sobre as mulheres e homens na terceira idade que ainda namoram e podem namorar, sobre a vida sexual na terceira idade e sobre todos os direitos e deveres e inclusão social que esse grupo precisa ter. Um beijo para você e até a nossa próxima aula.